Olá, meu nome é Débora, sou professora da Faculdade de Farmácia da UFMG, do Departamento de Produtos Farmacêuticos. Essa é uma aula da disciplina Tópicos em Ciências Farmacêuticas C, Biotecnologia Farmacêutica, Medicamentos Biológicos. Esta aula está protegida pela Lei de Direitos Autorais, segue o documento de advertência legal, o qual já foi apresentado para todos os alunos. Gostaria de destacar que, entre outras ações que estão descritas no documento de advertência legal, é proibido copiar e divulgar qualquer tipo de conteúdo desta aula. Bom, então na aula passada nós vimos esse esquema geral sobre o processo de recuperação e purificação de uma biomolécula. A primeira etapa, então, começou com a clarificação do meio cultivado, do meio que foi obtido do bioreator. Então, aqui a gente tem uma separação das células e do meio. Quando o produto é extracelular, a gente continua utilizando aqui o sobrenadante, que é o local em que vai estar presente a nossa proteína de interesse, o biofármaco. Se o produto é intracelular, a gente vai utilizar agora aqui as células. Nesse caso, a gente tem que fazer uma etapa de rompimento celular, em seguida uma outra separação, sólido-líquido, e a obtenção, então, do sobrenadante, no qual há a presença da molécula de interesse. Bom, a partir desse sobrenadante, tanto desta etapa quanto desta etapa, a gente vai ter as etapas agora de recuperação, isolamento primário, purificação ou purificação intermediária, polimento ou purificação final. E aí, para a realização dessas etapas, as principais operações unitárias que a gente utiliza são filtração e cromatografia, sendo que a principal mesmo é a cromatografia, mas a gente vai ter também etapas de filtração, que vão ser etapas muito importantes. Bom, falando agora mais especificamente sobre a filtração, a gente já viu que nessa etapa aqui de separação sólido-líquido, tanto para essa parte quanto nesta parte aqui, em que a gente precisa fazer uma separação. Aqui a gente faz a separação das células e do meio, e aqui a gente faz a separação dos debris celulares e do meio. Para essas etapas, a gente pode utilizar a operação unitária de filtração. E aí a gente vai ver agora que aqui também, dentro dessas etapas, a gente também pode utilizar etapas de filtração. Bom, vamos ver então como que vai ser isso. Bom, então lembrando, pessoal, em que consiste a filtração? A filtração é uma operação unitária que permite a separação de elementos a partir do tamanho. Então, por exemplo, aqui a gente tem a representação da filtração tangencial. Na aula passada a gente viu a diferença de filtração tangencial e filtração convencional. Então, aqui a gente tem uma membrana. Essa membrana apresenta poros. Então, apresenta poros de um determinado tamanho, de um valor nominal. Bom, os elementos que forem maior que esses poros não passam através da membrana e ficam retidos. Por outro lado, todos os elementos que apresentarem um tamanho menor que os poros vão passar através dos poros e vão ser obtidos aqui, no que a gente chama de permeado. Então, aqui é o que fica retido. Então, por exemplo, se esses círculos azuis mais escuros, eles forem células, as células aqui vão ficar retidas, enquanto todos os outros elementos vão passar. Então, aqui a gente vai ter a passagem de água, a gente tem a passagem de macromoléculas, de moléculas menores, tudo passando e sendo obtido aqui. Enquanto a gente tem aqui a retenção de células. Então, a gente consegue fazer uma separação em função do tamanho. Ok. Quando a gente pensa nas membranas, as membranas elas são classificadas de acordo com o tamanho dos poros que elas apresentam. Elas podem ser classificadas, né? Um dos elementos importantes é o tamanho dos poros que a membrana vai apresentar. Bom, a gente tem que esses poros eles têm um valor de diâmetro nominal. Por exemplo, membranas que apresentam poros de 0,22 micrômetros. Esse valor de 0,22 micrômetros não é um valor absoluto, ou seja, isso não quer dizer que todos os poros presentes naquela membrana apresentam exatamente o valor de 0,22. Por quê? Porque o que a gente tem é uma distribuição de tamanho de poros em torno do valor nominal. Então, esse valor de 0,22 micrômetros é um valor médio, é a média do tamanho dos poros daquela membrana. Então, a gente pode ter, na verdade, a gente tem uma distribuição de tamanho. Então, tem alguns poros que apresentam um valor um pouquinho acima de 0,22,
outros que vão apresentar um valor um pouquinho abaixo de 0,22. Então, é importante ressaltar essa questão, que esse daqui é um valor, né? É o diâmetro nominal do poro, mas a gente tem que lembrar que isso aqui vai poder variar um pouquinho. Isso é bastante importante a gente lembrar. Por quê que isso é importante? Então, quando a gente pensa em utilizar membranas de poro 0,22 micrômetros como uma etapa de filtração esterilizante, que a gente vai ver daqui a pouco. Aí a gente tem que lembrar que nem todos os poros vão ter 0,22, então a gente pode ter alguns poros que vão ter um tamanho um pouco maior, outros um pouco menor, e aí a gente tem essa distribuição de tamanho. Existe a avaliação, né, e existe a representação de qual que é essa distribuição de tamanho para cada tipo de membrana. A filtração ela pode ser dividida em função do tamanho dos poros da membrana. Então, os principais tipos de filtração que a gente vai utilizar no processo produtivo de um biofármaco são a microfiltração, ultrafiltração e nanofiltração. Na microfiltração, as membranas que são utilizadas apresentam poros entre 0,1 e 10 micrômetros. Então, a gente tem membrana, por exemplo, de 0,1 micrômetro, membrana de 0,22 micrômetros, membranas de 10 micrômetros. A gente tem membranas com vários tipos de tamanhos diferentes. A principal aplicação da microfiltração é a esterilização bacteriana. E aí a gente tem que utilizar um tamanho de poro adequado. Geralmente, o tamanho que é utilizado é de 0,22 micrômetros ou um tamanho menor que esse, quando a gente pensa em esterilização bacteriana. Então, aqui, no caso dessas membranas que têm 10 micrômetros, elas não são utilizadas para esterilização bacteriana, não. É somente aquelas que apresentam um poro de 0,22 micrômetros ou um tamanho menor que este, ok? Ultrafiltração. Na ultrafiltração, as membranas que são utilizadas apresentam poros de 1 a 100 nanômetros e a gente consegue fazer aqui a retenção de macromoléculas com massa molecular acima de 5.000 Daltons. Bom, uma coisa que eu quero ressaltar aqui é a seguinte, as membranas elas podem apresentar o tamanho, por exemplo, o tamanho dos poros, por exemplo, de 1 nanômetro, e aí você vai ter uma outra membrana que apresenta um tamanho de poro de 10 nanômetros, uma de 15 nanômetros. Então, para cada membrana, a gente tem uma faixa de tamanho. E aí, só lembrando que essa faixa a gente tem aquela distribuição, né, ao redor do valor nominal. Então, por exemplo, a gente pode utilizar membranas que são capazes de reter moléculas que apresentam massa molecular acima de 5.000 Daltons. Uma outra forma que a gente tem para representar aqui essas membranas é a seguinte, com esse termo de cutoff nominal de 10 kilodaltons. O que isso indica? Então, se a gente tem uma membrana com cutoff de 10 kilodaltons, isso indica que todas as moléculas ou todas as macromoléculas que estão presentes na solução que apresentam um tamanho acima de 10.000 Daltons ou 10 kilodaltons vão ser retidas e não vão atravessar os poros da membrana. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a insulina que apresenta 5.808 Daltons, mais ou menos 5 kilodaltons, a eritropoietina, 30 kilodaltons, e anticorpos monoclonais, que apresentam 150 kilodaltons. Se a gente fizer uma filtração de uma solução na qual a gente tem a presença desses três elementos, e aí a gente utilizar uma membrana que tem um cutoff de 10 kilodaltons, o que vai acontecer? Essas duas macromoléculas vão ficar retidas, elas não vão passar através dos poros e a insulina vai passar, porque ela tem um tamanho menor que 10 kilodaltons, ok? Então, assim, a gente também poderia utilizar, por exemplo, se a gente quer fazer a separação aqui, a gente quer obter apenas o anticorpo monoclonal, a gente poderia utilizar uma membrana com um cutoff de 100 kilodaltons. Aí o anticorpo seria retido e essas outras duas moléculas passariam. Bom, eu utilizei esse exemplo, pessoal, só para a gente conseguir entender o tamanho das moléculas. Não é que a gente vai obter uma solução que a gente tem esses três elementos, não. Eu só citei isso aqui como exemplo para a gente conseguir enxergar a diferença entre tamanhos de moléculas e como que acontece esse processo de filtração, ok? Uma questão importante, a ultrafiltração ela é utilizada principalmente para concentração de macromoléculas e troca de tampão. E a nanofiltração? A nanofiltração ela já vai ser capaz, ela é produzida com membranas que têm um poro ainda menor e ela consegue fazer a retenção
de moléculas que apresentam massa molecular entre 300 e 5.000 Daltons. Então, por exemplo, se a gente utilizar uma membrana aqui com cutoff de 2.000 Daltons ou de 2 kilodaltons, todas as moléculas que apresentarem um tamanho maior que 2 kilodaltons vão ficar retidas, não vão passar através da membrana, enquanto as outras que forem menores vão passar. Ok? E um termo importante consiste na diafiltração. O que é a diafiltração? Diafiltração é quando a gente faz um processo de filtração utilizando membrana em que a gente promove a troca de solvente de uma amostra. Aí a gente tem esse termo aqui de diafiltração. Duas questões importantes que eu gostaria de salientar com relação à produção de um biofármaco são as seguintes. Bom, primeiro, se a gente pensar, a maioria dos biofármacos são proteínas. E as proteínas, se a gente aumenta a temperatura, na grande maioria das vezes a gente vai ter a desnaturação. Se a gente tem a desnaturação, a gente tem a perda da estrutura terciária ou estrutura quaternária e com isso a gente tem uma perda da função biológica. Então, o que vai acontecer? As proteínas, os biofármacos que são proteínas, na maioria das vezes eles não vão poder passar por um processo de esterilização por calor úmido. O que a gente vai poder fazer então? É essencial que no processo produtivo sejam acrescentadas etapas de filtração esterilizante. Essa filtração ela pode ser realizada através da utilização de filtros com tamanhos de poro nominal de 0,22 micrômetros ou menor. Como a gente sabe que esses filtros, como eles apresentam um tamanho de 0,22, vamos lembrar aqui o tamanho de bactérias, vírus, micoplasmas. As bactérias elas apresentam um tamanho bastante variado, geralmente entre 0,2 micrômetros e 1,5 micrômetros. Então, a utilização desses filtros faz com que a gente consiga reter a grande maioria das bactérias e também de fungos, porque fungos são células eucarióticas que vão ser maiores que as bactérias. Então, a gente consegue fazer a retenção desses elementos. Agora, os vírus, eles já apresentam entre 20 nanômetros e 400 nanômetros. Então, são estruturas, são elementos que são menores do que as bactérias, né? A maioria vai ser menor do que as bactérias. E esses filtros de 0,22 micrômetros, eles não vão ser capazes de reter todos os vírus e nem de reter todos os micoplasmas. Micoplasmas são um gênero de bactérias que são bem pequenos e que são capazes de infectar células de mamíferos. E a gente tem uma grande preocupação com relação à contaminação de micoplasmas nas linhagens celulares de mamíferos que são utilizadas para a produção de biofármacos. Então, o que é feito? A gente tanto tem que realizar essas etapas de filtração esterilizante, como também o processo produtivo ele tem que ser realizado através de um processo asséptico, em que são utilizadas áreas limpas. O que são áreas limpas? São salas em que a gente tem um padrão apropriado de limpeza e que o ar que entra na célula, ele passou por um tratamento, ele foi filtrado através da utilização de filtros de eficiência apropriada. Bom, além disso, é também essencial que sejam acrescentadas etapas que vão garantir a eliminação viral. Então, mais para frente, no final da aula, a gente vai ver como que isso é feito, mas eu já adianto que, como a gente não vai ter a garantia de retenção dos vírus utilizando esses filtros de 0,22 micrômetros, vai ser essencial que a gente introduza no processo produtivo do biofármaco, na etapa downstream, etapas que vão promover a eliminação de vírus. E essas etapas elas têm que ser validadas, ou seja, tem que ser provado que aquelas etapas são eficientes em eliminar os vírus. Tanto etapas de eliminação de vírus, e aí a gente também tem que fazer a garantia de que não tem a presença de micoplasmas. Então, agora nós vamos falar sobre a cromatografia. Bom, quando a gente pensa na produção de um biofármaco, a gente viu que as etapas de recuperação e purificação elas são essenciais. Por quê? Porque esses medicamentos eles vão ser formulados estéreis, visto que eles vão ser utilizados principalmente para administração parenteral. De forma que será necessário um grau de pureza, na maioria das vezes, acima de 99,9%. E como que a gente vai conseguir esse grau de pureza? Principalmente utilizando técnicas cromatográficas. Então, a cromatografia ela vai consistir nas principais operações unitárias do processo downstream. A gente viu que as etapas de filtração elas também são muito importantes,
porque elas vão ser utilizadas tanto para filtração esterilizante, para eliminação de vírus, elas também vão ser bastante importantes durante esse processo, beleza? Bom, os custos com as operações downstream frequentemente vão superar dos processos upstream e eles podem atingir até 80% do custo total de produção de um biofármaco. A pureza final do insumo farmacêutico ativo, que é a proteína ou biofármaco, depende potencialmente da tecnologia de purificação empregada. O tipo de cromatografia que a gente vai utilizar para a purificação dos biofármacos é a cromatografia líquida. E em que baseia-se a cromatografia líquida? Essa técnica fundamenta-se na separação das moléculas entre duas fases immiscíveis. Uma delas é a fase móvel, que é a fase líquida, e a outra é a fase estacionária, que é uma fase em gel, uma fase sólida, que vai ser contida em uma coluna cilíndrica. Então, aqui a gente tem a representação de várias colunas de tamanhos diferentes. Aqui a gente tem colunas que são utilizadas em escala laboratorial, em escala de bancada, e aqui a gente já tem colunas que são utilizadas em escala piloto ou escala industrial. Então, aqui a gente tem a coluna cilíndrica, dentro da coluna a gente tem a fase estacionária, e a gente tem a passagem de uma fase móvel, que vai ser inserida na coluna e vai passar através da coluna, e depois vai ser obtida aqui saindo da coluna. Bom, cromatografia preparativa versus cromatografia analítica. É importante a gente distinguir esses termos. Por quê? Quando a gente pensa em recuperação e purificação de biofármacos, o que a gente quer? A gente quer obter a proteína. Então, a gente quer separar a biomolécula de todos os outros elementos que estejam presentes na solução e a gente vai utilizar aquela proteína. Então, a gente vai obter, a gente quer isolar e purificar essa macromolécula. A gente tem, então, a utilização da cromatografia preparativa, que é uma cromatografia que visa a utilização do produto, que visa isolar o produto e utilizar esse produto em seguida, que é diferente da cromatografia analítica. Na cromatografia analítica, o objetivo é identificar e quantificar um determinado produto. Então, aqui, a gente está falando de cromatografia preparativa. Na cromatografia preparativa, então, a fase estacionária ela pode ser constituída por sílica porosa, polímeros orgânicos sintéticos, polímeros de carboidratos, que se apresentam em partículas esféricas de aproximadamente 100 micrômetros. Quando a gente pensa na cromatografia analítica, a gente sabe que essas partículas elas apresentam um tamanho menor. Bom, então aqui a gente tem a representação de colunas cromatográficas. Essas colunas elas podem vir vazias, e aí aqui a gente tem frascos com a resina, que a gente pode fazer um empacotamento dessas colunas, ou a gente também pode já comprar as colunas empacotadas. Essas partículas, então, que constituem a fase estacionária, são partículas porosas. Então, a gente vê esses poros aqui que são presentes nessas partículas. E aqui a gente tem uma representação esquemática da coluna. Então, aqui a gente tem as partículas formando a fase estacionária e a fase móvel que vai percorrer aqui a coluna. Bom, como que acontece, então, o processo da cromatografia? Aqui a gente tem a coluna. A primeira coisa que vai ser realizada é a seguinte: a amostra contendo a proteína de interesse, ela tem que ser introduzida na coluna através de uma fase móvel. E essa fase móvel ela vai ser impelida através da coluna através da utilização de bombas. Então, a fase móvel contendo a proteína ela vai ser impelida e aí a fase móvel vai atravessando aqui. E aí o que vai acontecer? Essa segunda etapa aqui. As moléculas elas vão ser retidas na matriz porosa da fase estacionária, em função de fenômenos como adsorção, que pode ser química ou física, partição ou exclusão molecular. Então, o que vai acontecer? Aquelas moléculas que interagirem por algum fenômeno com a fase estacionária vão ficar retidas. E aí as outras moléculas que não interagirem, elas vão sair da coluna cromatográfica. E aí, como que a gente vai fazer para obter aquelas moléculas que ficaram retidas? Bom, agora a gente vai ter que fazer essa remoção. Essa remoção ela vai ocorrer através da ação de uma fase líquida, que vai ser chamada de fase líquida eluente, que é a fase móvel, mas é a fase móvel na qual a gente adicionou algum elemento que vai fazer com que aquelas moléculas que estejam ligadas, que elas sejam eluídas, que elas desliguem da fase estacionária e que sejam obtidas agora na fase móvel.
E aí, dessa forma, a gente consegue ter a separação dos diferentes componentes da amostra. Aqui a gente tem um exemplo de um sistema cromatográfico de escala de bancada, que é utilizado para cromatografia preparativa para fazer a purificação de diferentes biomoléculas, como, por exemplo, uma proteína que pode ser um biofármaco. Então, aqui esse sistema ele é composto de quê? Aqui a gente tem os reservatórios, nos quais a gente vai acrescentar a fase móvel. Essa fase móvel ela vai ser impelida através da coluna, através de bombas. Então, aqui a gente tem os pistões, que vão fazer com que a fase móvel seja impelida através da coluna. A gente tem aqui válvulas nas quais a gente vai inserir a amostra que contém a proteína de interesse. Depois que essa amostra é inserida nessas válvulas, a amostra ela vai passar através dessas tubulações. A gente não consegue identificar muito bem aqui as tubulações, mas a gente tem tubulações que ligam na coluna e aí a partir dessa ligação a solução contendo a proteína vai passar através dessa coluna e aí as biomoléculas que interagem com a fase estacionária em função de alguma característica, elas vão se ligar na fase estacionária e vão ficar retidas. E a fase móvel que está passando através dessa coluna, ela vai sair da coluna e a gente tem a leitura de tudo que está saindo da coluna, de toda a solução que está saindo da coluna, a gente vai ter a leitura dessa solução. Então, aqui a gente tem um detector. No caso, esse detector aqui é um detector de UV, de radiação ultravioleta. Então, a gente pode utilizar diferentes comprimentos de onda. O que é bastante utilizado para proteína é o comprimento de onda de 280 nanômetros. Daqui a pouquinho a gente vai ver por quê. Bom, então, toda a solução que sai da coluna, ela vai passar por esse detector, de forma que, quando tiver alguma proteína saindo da coluna, essa proteína vai ser detectada. E aí a gente tem também a integração de um sistema computadorizado nesse equipamento, de forma que a gente consiga obter o cromatograma. Então, a gente pode acoplar um computador nesse sistema para a gente conseguir visualizar. Mais para frente eu vou mostrar os cromatogramas e a gente vai conseguir entender melhor. Bom, mas então a gente tem detectores para que tudo que saia da proteína, saia da coluna, desculpa, seja lido e a gente consiga identificar as proteínas. Bom, após a passagem então por esse detector, essa proteína ela vai ser utilizada, então ela tem que ser obtida. Ela vai ser obtida então em reservatórios. Então, por exemplo, a gente pode utilizar esse dispositivo que faz a regulação de temperatura. Então, as proteínas elas são obtidas em tubos e aí a gente consegue posteriormente utilizar essa proteína para as próximas etapas do processo. Bom, e por que as proteínas elas conseguem ser identificadas, detectadas, quando a gente faz uma incidência de radiação ultravioleta no comprimento de onda de 280 nanômetros? Nas proteínas, dois resíduos de aminoácidos, que são o triptofano e a tirosina, apresentam anéis aromáticos. Então, esses aminoácidos eles são capazes de absorver radiação a 280 nanômetros. Então, aqui a gente tem o comprimento de onda e aqui a gente tem a absorvância. A gente vê que a absorção do triptofano e da tirosina são altas no comprimento de onda de 280. Então, utilizando sistemas cromatográficos em que a gente tem a utilização desses detectores de UV, a gente vai conseguir identificar a presença de proteínas que contenham esses resíduos de aminoácidos, devido ao aumento da absorvância. As técnicas cromatográficas elas podem ser classificadas de acordo com o tipo de interação que acontece entre as biomoléculas e a fase estacionária. Alguns exemplos que são bastante utilizados para a purificação de biofármacos são a exclusão molecular, troca iônica e a afinidade. Vamos começar então com a exclusão molecular. A exclusão molecular fundamenta-se na separação das biomoléculas de acordo com o peso molecular, a forma e o tamanho. Então, aqui a gente tem as esferas que são porosas e a gente vai ter uma separação das moléculas em função do tamanho. Aqui é somente a representação das colunas que podem ser utilizadas para cromatografia de exclusão molecular. Aqui é um outro exemplo de coluna que é utilizada para troca de tampão, cujo princípio é uma exclusão molecular, a separação em função do tamanho. Bom, na exclusão molecular, as moléculas maiores são as primeiras a deixarem a coluna. Por quê?
Então, aqui a gente tem a representação de uma das partículas que compõem a fase estacionária. Como eu falei para vocês, essas partículas são porosas. E aí, o que vai acontecer? Então, a gente tem a coluna. Na coluna vai ser aplicada a amostra, a qual contém vários tipos de biomoléculas diferentes. O que vai acontecer? Como essas esferas são porosas, as moléculas que são menores, elas são capazes de entrar nos poros das esferas, de forma que essas moléculas pequenas vão ficar mais retidas. Já as moléculas maiores, elas não conseguem entrar nos poros, então elas passam rapidamente através da coluna cromatográfica e elas vão ser eluídas primeiro. Então aqui a gente tem um cromatograma obtido em uma cromatografia por exclusão molecular. Aqui a gente tem o volume que sai da coluna e aqui a gente tem a absorvância. Bom, aqui a amostra foi aplicada. Então, depois que a amostra foi aplicada, o detector ele começa a analisar e ele mostra quando começa a acontecer o aumento da absorção a 280 nanômetros. Então, a primeira proteína que sai, ela faz com que essa absorção aumente. E aí a gente tem esse pico. Esse pico é referente a qual proteína? A essa proteína vermelhinha, que foi a primeira que saiu da coluna. Então, ela sai, ela logo é detectada e é representada aqui no cromatograma. Bom, o segundo tipo de proteína que vai sair são as proteínas que apresentam um tamanho intermediário. Porque algumas dessas proteínas entram, outras não entram, e aí elas vão ter um tempo intermediário, e aí elas são obtidas aqui. E por último, quais são as proteínas que a gente vai obter? São as menores, porque como elas ficaram retidas, elas vão demorar mais para percorrer todas as esferas, todas essas partículas porosas e até chegarem no final da coluna e serem eluídas. Elas estão representadas aqui. Outro tipo de cromatografia que nós temos é a troca iônica. Bom, a troca iônica ela baseia-se na característica das proteínas de apresentarem cargas negativas ou positivas. Os resíduos de aminoácidos, a gente tem que lembrar que alguns deles eles são carregados negativamente e outros positivamente, de forma que a soma total da carga positiva e negativa de cada proteína vai fazer com que cada proteína apresente uma carga total. E essa carga total, ela depende de quê? Ela depende do valor do pH, do ambiente em que a proteína está e depende do ponto isoelétrico da macromolécula. Bom, a troca iônica, ela baseia-se em quê? Qual que é o fundamento dessa técnica? Na troca iônica, vai ocorrer a adsorção reversível de biomoléculas eletricamente carregadas a grupos com cargas opostas, imobilizados em uma matriz sólida. Então, esse que vai ser o princípio. Bom, as moléculas que são adsorvidas, ou seja, aquelas moléculas que interagem com a fase estacionária, depois elas vão ter que ser eluídas, ou seja, a gente vai ter que utilizar alguma estratégia para retirar aquelas moléculas que estão ligadas na fase estacionária. Como que a gente pode fazer isso? A gente tem duas estratégias principais. Bom, a primeira delas consiste em quê? Consiste em promover uma variação da força iônica. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode passar uma solução salina que seja bastante concentrada. Então, olha só, a gente tem lá a fase estacionária com grupos carregados. E aí uma biomolécula interagiu naquele grupo, uma biomolécula que apresenta uma carga oposta. Interagiu, então ela ficou ligada naquele grupo. Se posteriormente a gente passar uma solução salina que seja altamente concentrada, a gente vai ter uma competição dos elementos que estão sendo inseridos agora nessa solução salina. E aí a gente consegue fazer com que aquela biomolécula que estava ligada, com que ela seja retirada daquela fase estacionária. Porque a gente tem uma redução da interação entre os grupos da matriz e das biomoléculas devido a essa solução salina concentrada. Uma outra estratégia consiste na variação do pH. Por que na variação do pH? Porque quando a gente altera o pH, a gente pode promover uma mudança na carga líquida total das proteínas. E aí a gente consegue fazer com que essas proteínas desgrudem da coluna. Nesse tipo de cromatografia, que é a troca iônica, a gente tem que diferentes graus de afinidade eletrostática
entre a fase estacionária e os íons da fase móvel vão reger esse tipo de cromatografia. A cromatografia de troca iônica, ela pode ser uma cromatografia de troca aniônica ou cromatografia de troca catiônica. Bom, na cromatografia de troca aniônica, as matrizes, que são as fases estacionárias, elas são positivamente carregadas. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma cromatografia de troca aniônica. Troca aniônica, as matrizes, que são as esferas, elas são positivamente carregadas. Então, aqui a gente tem a representação dessas esferas azuis que são positivas. Então, a matriz ela é carregada positivamente e aí elas vão absorver proteínas com cargas negativas, que estão sendo representadas aqui por essas esferas vermelhas. Então, nesse caso, a gente tem uma cromatografia de troca aniônica. Então, quando a gente fala de troca aniônica, é porque ela vai interagir com proteínas com carga negativa. Na cromatografia de troca catiônica, então, é o oposto. As matrizes apresentam cargas negativas e elas vão interagir, então, com proteínas com carga positiva. Então, aqui a gente vai entender como que é o processo da cromatografia de troca iônica. Então, nesse exemplo, a gente vai ter uma troca aniônica. Então, se é uma troca aniônica, a gente tem esferas com grupos carregados positivamente. Então, aqui em vermelho, não está dando para ver muito bem, mas esses vermelhinhos, eles são esferas positivas. Então, aqui é o início da cromatografia. Então, a gente ainda não aplicou a amostra. Bom, então, a partir desse momento, a gente tem a aplicação da amostra. Então, a amostra foi aplicada na coluna. E aí, o que vai acontecer? As proteínas que apresentam cargas negativas, elas vão interagir com as esferas, com as cargas positivas presentes na esfera. E elas vão ficar retidas. E aqui é interessante porque a gente tem proteínas com uma quantidade de carga diferente. Então, aqui a gente tem é só um exemplo esquemático, né, pessoal? Aqui a gente está representando 3 cargas negativas. Aqui a gente tem 2 e aqui a gente tem 1. Então, essas proteínas ficaram grudadas, ficaram ligadas aqui na fase estacionária. E aqui, verificando o cromatograma, o que a gente tem? Então, aqui a amostra começou a ser aplicada. E aí, agora, a gente já está... aqui, pessoal, a gente faz a identificação, só lembrando disso, a gente faz o detector, ele vai conseguir analisar a solução que está saindo da coluna. Então, o que sai da coluna vai sendo analisado naquele detector UV e vai sendo representado no cromatograma. Então, quando a amostra começou a ser aplicada, a gente começou a ter um aumento aqui da absorvância. Esse aumento da absorvância representa o quê? Representa todas as proteínas que estão saindo da coluna, que estão representadas aqui por branco, por esferas brancas, que no caso são as proteínas que apresentam cargas opostas com a fase estacionária. Então, cargas positivas, elas não interagem e elas vão sair. Então, todas as proteínas que não vão interagir, elas vão sair da coluna e vão ser detectadas aqui, promovendo esse aumento na absorção, ok? E aí o processo continua, e o que a gente vai ter agora? Bom, então agora todas as proteínas que não interagiram, elas já foram eluídas e já saíram da coluna. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa obter a proteína de interesse, que é essa proteína representada por verde. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode aumentar a concentração salina. Então, aqui a quantidade de íons vai aumentar bastante, que está sendo representada por essa linha em azul. Então, aqui a gente tem um aumento da concentração salina. E esses íons eles vão começar a competir pela ligação com os grupos positivos da fase estacionária. E eles vão fazer o deslocamento das proteínas. Então, a gente vai começar a obter as proteínas na fração que está sendo eluída. Essas proteínas que apresentam a menor quantidade de carga, elas interagem menos com a fase estacionária, então vão ser as primeiras a serem obtidas. Ela está representada aqui por esse pico verde. Bom, quando a gente continua aumentando a força iônica, a gente vai conseguir agora obter proteínas que apresentam uma carga maior, que são aquelas que interagiam mais com a coluna, que aqui está representada, então, por essa proteína com 2 cargas negativas. Aí elas vão ser obtidas aqui. Se a gente aumentar ainda mais a força iônica, o que a gente vai fazer? A gente vai agora conseguir eluir essa proteína que apresentava 3 cargas negativas. E aí ela está sendo representada por esse último pico. Então, a gente consegue tanto eluir as proteínas que apresentam somente cargas, nesse caso aqui, negativas, como a gente também consegue separar proteínas
que apresentam a carga total negativa diferente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos.